Você já percebeu como muitos adolescentes e crianças passam horas e horas trancados no quarto, conectados ao celular ou ao computador, mas cada vez mais desconectados da própria família? Essa é a chamada geração do quarto. E olha, o perigo aqui não é só a internet, é a solidão, o isolamento e o silêncio que a gente não percebe dentro da nossa própria casa. Esse tema vem de uma pesquisa com mais de 3 mil jovens entre 11 e 18 anos. Olha só, 238 deles já disseram ter sofrido bullying ou cyberbullying. Isso não é pouca coisa, gente. O autor do livro A Geração do Quarto, o professor Hugo Monteiro Ferreira, mostra que o problema não é só a tecnologia em si, mas a falta de afeto e de escuta dentro de casa e da escola. E isso é sério. Quando uma criança ou adolescente não é ouvido, quando os sinais não verbais não são percebidos, as consequências podem ser pesadas, desde o desejo de vingança até a autolesão e até mesmo o suicídio. Então, a gente precisa falar sobre isso de uma forma muito real e prática. Bora lá assistir um corte do incrível programa Saia Justa do GNT, onde elas abordam o tema com seriedade e com aquele olhar de cuidado e proteção que as mulheres têm com as nossas crianças e jovens. Saia Justa ao vivo nessa quarta-feira de março e o sofá tá estrelado demais. Com Bela Gil, Gabriela Prioli, Larissa Luz e Cláudia Abreu. De verdade, ó, olho no olho, uma alegria ter você aqui. Ah, Astrid, Sou eu fã. também. Eu Sou também fã. sou fã do Sou- programa, de você, de todo mundo aqui. Demorou pra Adoro. Cláudia vir aqui, ó. E a conversa agora é um ponto de atenção para a maioria das mães e pais desses tempos de hoje, ou pelo menos deveria ser. O filho ou a filha que não saem do quarto por horas. Eu e a Bela já temos exemplares, né, nessa faixa de idade em casa, mas a Cláudia também. Antes de você chegar aqui, eu estava focada que o mais novo teria 15 anos, mas você tem filhos de 11, 12, 15, 16 e 22. É uma loucura. É ok querer estar dentro do quarto, porque o nome disso é privacidade. É preciso que a criança e o adolescente, principalmente, tenham uma certa privacidade. A gente está falando aqui de crianças, de adolescentes que ficam horas, 6 horas dentro do quarto. E o trabalho de pesquisa do Hugo foi incrível. As falas dos adolescentes e das crianças aqui é de cortar o coração, algumas delas. Porque o que eles verbalizaram para ele nessa pesquisa é o que está naquela cabeça de sofrimento ali dentro do quarto. Como é que é a tua experiência, Cláudia, você com essa variedade aí de... Eu tenho dois De meninos idade. de 11 e 12 e eles estão exatamente nessa fase do quarto. O fone, Um trabalho muito bonito, cara, um trabalho importante onde ele dá ouvido às crianças, onde ele vai escutar as crianças, essas crianças que estão dentro do quarto, como a Astrid falou, 6, 8 horas, sabe? Eu acredito que tem crianças que, enquanto não está na escola, quando ela está em casa, ela está dentro do quarto, né? Cada vez menos a gente tem esse ambiente na casa onde as pessoas ali se relacionam, né? Na pandemia até tinha essa brincadeira que é a nossa, agora eu vou precisar conviver com as pessoas que moram aqui em casa, sabe? Eu, particularmente, eu gosto muito da ideia de sentar à mesa para fazer uma refeição junto, sabe? Tomar um café da manhã, almoçar, jantar. Eu acho muito importante. Mas aqui um alerta até para mim. Mesmo a gente sentando para a gente fazer a refeição juntos aqui em casa, tem sempre a televisão ali, sabe? A televisão que está ali ligada. Hoje em dia a gente não assiste mais televisão aberta, mas a televisão está ali conectada no YouTube, a gente está vendo algum conteúdo, sabe? Mas pelo menos a gente tem esse hábito de sentar à mesa e conversar. Mas no ideal, agora que a nossa filha está vindo aí, eu quero não ter essa tela, sabe? Eu quero que a gente esteja realmente ali presente, sabe? Conversando, né? Dizendo o quanto que aquela comida ali tá gostosa, como que foi o nosso dia, né? Conversar mesmo, aproveitar aquele momento que estamos reunidos, né? Para agradecer, né? Sobre a prosperidade e a abundância de nós termos um alimento, sabe? Na mesa. Acho importante. E um outro parênteses também é sobre essa liberdade vigiada.
Então, tudo bem a sua criança ter o espaço dela, a sua criança tá no quarto, sabe? Mas como que é esse momento dela estar no quarto? Será que é uma fuga que ela está tendo da família? Será que é uma desvinculação que essa criança tem à família? Uma falta de pertencimento? Será que a criança não se sente pertencente a essa família, aonde ela não tem a cultura dentro da casa dela, onde existe um lugar de conversa, de acolhimento, sabe? Eu acho que é esse o lugar. Como é que é a tua experiência, Cláudio, com essa variedade aí de... Eu tenho dois De meninos idade. de 11 e 12 e eles estão exatamente nessa fase do quarto, o fone, o jogo, né, e ficam ali, e aí eu fico muito preocupada com quem eles estão jogando, né, porque se fica achando pode ter um adulto, se finge de criança, não, jogam sempre com a... Não vou querer alarmar aqui, mas pesquisem sobre Roblox. No Roblox isso acontece muito, adultos que utilizam da plataforma para acabar aliciando menores. sempre aí eu faço combinados. Então é assim, você só pode jogar com quem você conhece, com seus amigos e tal. E aí quando começou a ficar uma coisa muito excessiva e eu senti que eles estavam ficando mais irritados, respondões, mais agressivos, eu falei assim, isso é o jogo. Somente aquele jogo Fortnite. Total. Que é aquela coisa que você sai né, com uma adrenalina. Parece Esse que é até o mais leve deles, tá? Pois é, Tem coisa daí bem para pior. pior. Mas eu resolvi fazer combinados, porque, claro que né, esses combinados não são infalíveis, mas ajudam. Então eu pensei assim... Gente, não é querendo demonizar os jogos, os games, não é nada disso, sabe? Mas realmente acontece. A criança, ela, dentro do jogo, ela está sendo hiperestimulada a todo momento. A som, a música agitada, a muitas luzes, sabe? Um jogo onde você precisa estar atento para matar outras pessoas, sabe? A gente não está falando aqui que se a criança ou o jovem joga um jogo violento, automaticamente ela se torna uma criança violenta, mas possivelmente ela fica mais propensa a ficar mais agitada, mais ansiosa, até mesmo no jogo Fortnite eu acredito que um consegue se comunicar com o outro. Então dentro da nossa casa a gente não fala palavrão, por exemplo, né? Mas se a criança tem o contato dentro do jogo com pessoas que falam palavrão, né, que instigam uma outra, ela vai normalizando aquilo, até trazer para dentro de casa, para dentro dos relacionamentos dela. São infalíveis, mas ajudam. Então eu pensei assim, na pandemia foi mais difícil. Mas agora, assim, segunda, quinta, não vão jogar. Segunda, quinta é escola, é atividade extraescolar. Olha os combinados aí, tá vendo? Essa é a importância de você ter limites e regras para dentro da sua casa, né? Tudo bem você jogar, você ter o seu lazer, ó, mas é a partir dessa data, até esse dia. A criança, se depender dela, ela vai querer jogar 24 horas, aquela dopamina louca o tempo todo dentro da cabeça dela, aquela alegria de estar ali conversando com os amiguinhos dela, jogando com os amigos dela. Mas aí entra nós adultos que sabe o que é o melhor para aquela criança naquele momento e que sabe também que se ela ficar muito tempo no celular, jogando jogo ou roletando uma rede social, aquilo ali faz mal para ela e para os relacionamentos dela. Então, entra os combinados e a autoridade do adulto, não o autoritarismo, mas a autoridade de alguém que ama e quer proteger essa criança. De extraescolar, e aí tem esporte, tarará, tem o celular, mas não tem aquela coisa do computador com o fone, tarará. E aí entrega o celular antes do jantar, depois vai se acalmando para dormir, vai ler um livro e tal. Isso é o ideal, o mundo ideal, né? Se ele é cumprido, já é um segundo momento. Mas esse é o combinado ideal. Impossível. E de sexta Esse é a o domingo, né, vai à praia, vai jogar um futebol, vai pro clube, não sei o quê, e tem a hora que você joga ali. Mas eu me preocupo muito, né? E eu fico sempre nessa dúvida entre diminuir um pouco a inocência e contar a real, contar a realidade violenta, né? E eu contei a história da menina do TikTok que foi sequestrada. E falei, olha, saiu do Rio de Janeiro e parou no Maranhão. Exatamente. Isso eu falo. Meu filho vai fazer 7 anos mês que vem e tá já no videogame. É um negócio assim, gritando na casa, mas o que que tá acontecendo? E aí ele falando Gritando, né? gritando. Eles gritam. Eu assim, meu Deus, Eles mas gritam.
Porque é um jogo violento e eles querem, e eles ficam um provocando o outro jogador. Exatamente, é muito louca. estranho. Então eu também tenho, assim, eu tento fazer tem 3 aspectos que eu penso assim para a educação que eu dou para eles, que é a questão do espaço. Eu acho que o espaço no sentido de liberdade, eu acho muito importante assim, eles terem o espaço, o momento deles, obviamente nada excessivo. Quando eu vejo se tiver, né, há mais do que tanto tempo sozinho no quarto, vou verificar, mas eu acho que é importante a Perfeito, é exatamente isso, sabe? Eu acho que o contrário do amor é a indiferença, sabe? Quando a gente tá ali de forma clara, de forma amorosa, sabe? Mostrando para a criança, ó, o seu limite é até aqui. Até aqui você pode ir, daqui você não pode passar. A criança se sente acolhida, ela se sente pertencente. mais do que tanto tempo sozinho no quarto, vou verificar, mas eu acho que é importante a questão do espaço, da individualidade de cada um, principalmente agora para a Flor, que é adolescente. A questão também do limite, que eu vejo no sentido de cuidado, criança precisa de limite, porque ela se sente olhada, zelada, cuidada, né? Porque eu acho que uma coisa que o Hugo fala é a questão da indiferença. A indiferença eu acho que é uma das piores coisas para a criança. Então a gente tem que, em algum momento, a gente tem que impor um limite, porque a criança vai sentir, poxa, ela está olhando para mim. É amor, exatamente. E também a questão o cuidado, a liberdade e o diálogo. O diálogo eu acho muito importante e eu vejo isso, uma das coisas que a maternidade me trouxe foi o diálogo, principalmente a escuta sem julgamento. É a questão da gente escutar sem julgar, e isso o Nino me ensinou, porque até hoje eu falo assim, mãe, eu vou te fazer uma pergunta, mas só fala sim ou não. Eu não quero ouvir o resto. Tipo assim, ele quer só entender se tipo, ele pode ou não pode, mas não me venha com sermão. Por exemplo, um exemplo que ele sempre fala é, antes de dormir, ele fala que está com fome. E eu sei que ele fala que está com fome para poder ficar mais tempo acordado. Eu falo, Nino, não, porque isso e aquilo. E hoje em dia ele já fala, não, só fala se eu posso ou não posso comer, só fala sim ou não. Ele não. E eu acho legítimo isso, porque assim, a hora da bronca é a hora da bronca, mas ele só quer, naquele momento, uma resposta minha sem julgar, objetiva, sem julgar o pedido dele. Acho que antes do entendeu? A gente tem que ter as conversas. Maravilhosa, cara. Eu lembrei de uma frase que é que o nosso discurso, ele funciona muitas das vezes, sabe? Mas é o nosso exemplo que vai moldar aquela criança, sabe? Então, muitas das vezes, a gente quer dar esse sermão ali na criança, sabe? Apontar caminhos, né? E a criança, ela não quer aquilo naquele momento. Se a criança já confia em você, se o relacionamento de vocês é bom, ela vai fazer uma pergunta para você, ela já confia em você, ela só quer saber se sim ou se não, ela não quer o sermão, sabe? A explicação do porquê do sim ou do porquê não. Agora, se a criança for um pouco mais nova, vocês ainda estão construindo esse relacionamento, então é importante você explicar o porquê do sim e o porquê do não. Mas quando a criança já está ali na pré-adolescência, na adolescência, esses combinados, os limites da casa, as regras, já estão postas. Então a criança, o jovem, muitas das vezes, ele vai fazer a pergunta para ver se aquele limite pode ser alargado, sabe? E aí você pode abrir uma conversa com a criança, né? Se aquilo ali for possível, se aquilo for negociável, faça isso com a sua criança, né? Que a criança vai se sentir cada vez mais acolhida, cada vez mais amada, e eu acredito que isso seja a naturalidade do relacionamento dos pais com a criança, sabe? Você ir alargando esses limites, né? Você dando linha na pipa para ver até onde a sua educação está dando certo, até onde a forma que você ensinou a sua criança a tratar as pessoas na rua, a forma de falar, a educação quando ela chega num ambiente, sabe? A forma dela de se relacionar com os outros. Você só vai saber se a sua educação, a educação que você faz em casa deu certo quando essa criança for para o mundo dela, para os relacionamentos dela. Para a gente entender e conseguir dar a mão para quem está dentro do quarto, a gente precisa pensar na vulnerabilidade de quem está fora, então dos pais. Pega na mão do seu filho, escuta sem julgar, seja um ponto de apoio, durante as refeições, na hora de dormir, no momento que vocês estão ali, se dedica, tenta estar concentrado. Qual é a condição que a grande maioria dos pais tem de fazer isso? Porque antigamente o tempo entre uma mudança tecnológica e outra mudança era muito maior, dava tempo dos adultos se habituarem,
compreenderem o fenômeno e aí servirem de alicerce para que os mais jovens, por sua vez, conseguissem entender o que estava acontecendo. A gente tem dito, com razão, porque tem pesquisas amedrontadoras sobre a saúde mental de adolescentes. A gente tem falado que a curva da saúde mental tem caído vertiginosamente entre os adolescentes, mas os adultos estão bem? A gente tem falado que os jovens não sabem usar a tecnologia, mas a gente sabe. A gente respeita os limites, a nossa saúde mental está em dia. Ninguém está ansioso, ninguém... Braba, importantíssimo também esse olhar, né? A gente reclama muito dessa infância, dessa juventude hiperconectada, né? Mas como que nós, adultos, estamos utilizando, sabe, essa ferramenta, utilizando as redes sociais, né? Então, com certeza, eu acredito que as crianças, muitas das vezes, na maioria das vezes, estão espelhando esse comportamento que a gente tem também. E aí, no começo da fala dela, ela trouxe um ponto bem importante, que é a gente olhar para quem está fora do quarto, né? Então, que são os pais, né? Que são as famílias. E hoje, quando a gente faz esse recorte, a maioria das famílias são feitas e compostas por uma mãe solo, sabe? Ali a rede de apoio é uma avó, né? Na maioria das vezes. Então, é muito complicado a gente viver esse mundo ideal, sabe? Onde a criança seja chamada para fora do quarto para fazer uma refeição ali na mesa, né? Para ter um lugar de levar essa criança para a natureza, quando a gente olha para a realidade, que são as mães trabalhando de 10, 12 horas por dia, numa escala 6 por 1, a filha mais velha, normalmente, que toma conta dessa criança, sabe? Aí quando essa mãe chega em casa super, ultra, mega cansada, ainda tem que fazer a janta, ainda tem que preparar a lancheira do outro dia, sabe? Então aqui a gente está falando de um mundo ideal, sabe? Dessa família que tem a oportunidade de tirar essa criança do quarto, sabe? Mas isso aqui não é para a gente ficar desesperançoso. Se você é uma mãe solo, se você não tem uma rede de apoio, sabe? Entra lá na nossa comunidade, daqui a pouco a gente vai colocar aqui o QR Code, que lá a gente tem famílias e mães reais, e a gente pode se ajudar nisso. Não usa a rede social mais do que acha que deveria usar. Ninguém se pega durante uma refeição olhando o celular enquanto o filho está ali do lado. E fora isso, tem as questões de fragilidade da situação dos adultos de uma maneira muito importante em relação à própria perspectiva de sustento daquela criança. A inteligência artificial está chegando aí, seu trabalho vai ficar obsoleto, daqui a pouco ele não existe mais. Como é que você se estrutura? Como é que você dá estabilidade para essa criança? A gente não tem resposta para isso. A gente não tem resposta para isso. Mas uma coisa eu te garanto. O maior ato de amor que a gente vai ter, e por isso é que ele usa a palavra amor. Na hora que eu li o livro, eu não entendi porque estava escrito aqui na capa, quando as crianças e adolescentes nos ensinam a amar. E foi exatamente isso que eu aprendi com o Gabriel. Porque eu era a adulta, ainda mais com a desculpa de que sou jornalista. Cada um tem a sua desculpa para ficar agarrado no celular, né? Eu era essa adulta. Eu era a adulta que xingava no trânsito. E que para ir rapidinho ali, ia sem o cinto de segurança. Eu fazia isso. Hoje, com a chegada do Gabriel, como é que eu vou falar para ele, adolescente, que ele não pode voar no carro, que ele não pode xingar ninguém no trânsito? Eu acho que isso daqui zera qualquer educação, sabe, que a gente precisa aprender. Não dá pra gente ser incoerente com as crianças, né? Aquela frase de faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Não funciona com as crianças, gente, não funciona mesmo. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a conhecer um pouco da educação ambiental, da indústria da carne, da indústria da pesca, e aí eu ia fazer as oficinas com as crianças sobre educação ambiental, sobre poluição plástica. A primeira vez que eu fiz isso, e eu comia carne, eu comia peixe, e eu assisti um documentário sobre a indústria da carne ser um dos maiores poluidores do meio ambiente, a indústria que mais desmata no Brasil. Eu falei, mano, tem muitas frentes para você parar de comer carne, sabe? Mas a que ficou mais forte para mim foi essa. Eu falei, mano, não tem como eu ensinar sobre educação ambiental, falar sobre poluição plástica, enquanto um bife tá no meu prato, sabe? Eu realmente entendi que eu ia ser incoerente com aquele meu discurso. Eu não posso pedir para uma criança parar de gritar se eu grito com ela, sabe? Quando eu entendi que a indústria do peixe faz os arrastões, e aí eles levam do fundo do mar tartaruga, golfinho, eles matam os corais,
eu não posso falar sobre poluição plástica para eles se eu ainda alimento essa indústria, sabe? Então, ser um educador me melhorou como pessoa, porque eu comecei a perceber quais eram as mazelas do mundo e eu quero ensinar para as minhas crianças através do meu exemplo. O meu discurso é maravilhoso, sabe? É ótimo. Eu amo conversar com as crianças durante as oficinas, mas quando eu tenho ali uma oportunidade de mostrar que o que eu faço é muito maior do que aquilo que eu falo, sabe? Então eu tô ali brincando de massinha com as crianças, a gente tá fazendo comidinha, e eu falo, você sabe que o tio não come carne? Aí, mas como assim, tio? O que você come então? E aí a gente começa a conversar, sabe? Quando já é jovem, adolescente, a minha intenção não é cagar regra para as crianças, você tem que ser, você tem que fazer isso, mas mostrar para ela que existe uma outra forma. Tem como você viver super bem, super saudável, sem comer a carne, sem comer o peixe, tem como você se relacionar sem gritar, sem comparar, sabe? Então eu acho que é essa a intenção. Primeiro eu aprendi a ser inteligente emocionalmente, aprendo todo dia com os meus erros, sabe? Ainda me descontrolo muito fácil, mas eu tenho esse olhar de que eu não quero mais agir dessa forma. Eu tenho um norte e é para esse norte que eu caminho. Ser um educador, um homem mais justo, mais amoroso, mais íntegro, mais solidário, mais caridoso, um melhor filho, um melhor companheiro, um melhor pai. Isso não quer dizer que eu já faço isso. Eu não tenho essa ilusão da perfeição, mas é esse norte que eu tenho. Se eu não fizer. Então, eu me esforcei para eu poder educar meu filho, por exemplo. Por isso é que eu acho tão importante estar junto à mesa, estar junto na hora de dormir, enfim, para conversar. E buscar a gente ajuda, precisa ter tempo para conversar. Que se dane o tempo que você leva no trabalho. E arruma um tempo É o famoso tempo de qualidade que a gente fala na educação parental e positiva. para o seu filho. E busca ajuda se for o caso. Impressionante como isso faz a diferença. Porque o que eu penso é, se você se percebe sem estrutura, e eu acho que o mundo impacta de maneira diferente pessoas em situações diferentes. Se você se perceber perdendo o controle, não tem problema perder o controle. Você é pai, teu filho está dentro do quarto, você não sabe como conversar, você está fora de si, você não se entende, você não entende o mundo, você está se sentindo pressionado. Peça ajuda. Sim. Ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Para ser pai e mãe, tem que estudar. É uma questão estrutural também, no sentido de que, quando a Gabi falou, a pessoa ela tem que saber que ela está precisando de ajuda, mas muitas vezes ela fica com medo do julgamento. Porque se ela falar assim, o meu filho quebrou o pé, estou levando ele para o hospital, não vou para o trabalho hoje. Beleza, a sociedade, o chefe, vai aceitar de uma maneira. Agora, se ele falar, eu preciso de 2 dias de licença porque eu preciso ficar com meu filho, eu preciso conversar com meu filho, eu preciso... Quando é uma questão mental, da saúde mental, ninguém... É sempre um tabu. É sempre um tabu. É tirado como frescura, como se você fosse fraco para aquela situação, né? Agora a gente está mudando isso aos poucos, sabe? Mas isso é um olhar bem legal. Se você ligar para o seu chefe dizendo que o seu filho quebrou alguma coisa, né, abriu a cabeça, ele vai entender. Mas se você fala, caraca, tô me sentindo distante do meu filho, sabe? Distante da minha filha, preciso criar um vínculo com ela. Tem como você me deixar 2 dias em casa, né? Para eu encher esse potinho de amor do meu filho, para eu ter tempo de qualidade. Esse chefe vai rir da sua cara, né? Principalmente os patrões de hoje em dia. E o tabu começa, acho que na gente também, de reconhecer. Então, eu acho importante a gente reconhecer que a saúde mental ela é tão, ou até mais importante, né, que a saúde física, porque a saúde física, eu acho que a gente está mais visível. É mais visível. Então, assim, preciso cuidar da criança que está doente é uma coisa, doente fisicamente é uma coisa, mas preciso cuidar da criança porque ela está deprimida, porque ela não sai do quarto, porque as pessoas não compreendem, não te dão o mesmo apoio, não têm a mesma empatia, não é a mesma coisa. Então, a gente sofre para isso, para a gente chegar nesse lugar de pedir ajuda, para ajudar os nossos filhos mentalmente, é muito difícil. A fala da Bela, com a conversa da Astrid e da Cláudia, a Bela, a gente aqui falando, lê o livro, a gente tem uma pesquisa realizada com mais de 3.000 adolescentes. Os relatos são estarrecedores, muito tristes. Alguma mãe já conversou com você sobre essa coisa? Não, a gente não fala sobre o assunto, como se nada tivesse acontecendo. Está acontecendo, está aqui, ó, está acontecendo, é pesquisa, tem dado. Objetivo. Não, todo mundo sabe o que está acontecendo. Aí você olha, não é na minha casa.
Não, até fala, mas não fala com essa verdade, né? E também eu acho que existe uma dificuldade também de você reconhecer que você tem dificuldades na educação, né? Porque todo mundo quer ser a melhor, super mulher, né? Aquela que dá conta de tudo, que trabalha e que é boa. Essa é uma das dificuldades que eu percebo de trazer esse assunto sobre a educação parental aqui para o YouTube, nas redes sociais, porque os papais e as mamães acreditam que eles já sabem, que é só repetir aquilo que eles sofreram. A maioria de nós sofremos, né, na educação, porque era uma educação punitiva, uma educação de grito, né, muitas das vezes violenta. E aí, como hoje nós estamos aqui trabalhando, somos boas pessoas, né, temos bons relacionamentos, a gente acredita que é só repetir isso. Sendo que, na verdade, quando a gente para analisar, quando a gente faz uma terapia, quando a gente olha para a nossa infância, a gente percebe que tem coisas que podem ser diferentes, né, no mundo de hoje, que não precisa ser no grito, não precisa ser violentando, não precisa ter o cantinho do pensamento, e sim o cantinho da calma. Fica mais latente, sabe? Essa percepção de que a gente não precisa reproduzir toda a educação. Eu vou falar novamente. Não é a gente deixar para trás, deixar de lado e rechaçar toda a educação que a gente teve. Tem coisas que foram muito legais, sabe? Que a gente teve na nossa educação. Mas tem algumas coisas que podem ser diferentes e que sim precisam ser deixadas para lá. Mãe, então assim, para você chegar para a mãe de um amigo e falar, olha, o que está acontecendo e tal, né? Você tem que ter um nível ali, também, de humildade também, né? É um tabu maior. Sim. Eu repito, essa questão, esses dois casos que aconteceram agora em São Paulo, são crescentes, por isso a gente tem que estar muito ligado como sociedade, mas tem todas as outras questões que a gente tem que estar. E a educação é uma falha estrutural de dentro e de fora, né? De casa, não é só da escola. Né? A educação é uma parada que é um problema sério que a gente está vivendo hoje aqui, acho que de diversas formas, assim, você falou sobre isso, sobre a educação, e acho que tudo isso está dentro dessa gama da educação, sabe, da importância que a gente dá para isso, assim, é muito sucateada, assim, a educação em várias instâncias, e isso vai se refletindo nesses casos, assim, né, quando a gente vê um menino que foi uma situação de racismo. Sim. E como que as pessoas lidam com o racismo dentro desse processo de educação, né? Como que as pessoas banalizam e acham que é uma coisa simples? É aí que desemboca, sabe? Então, a gente está falando de coisas que a gente vem falando ao longo de muito tempo e que, na prática, não vem se acontecendo. Eu tenho vontade de continuar muito, assim, acho que tinha que ter, toda semana a gente tinha que falar um pouco mais sobre esse assunto. Para mim, hoje eu tenho pensado muito sério. Pensar em educação digital, que deveria ser dada nas escolas, porque tem esses grupos de WhatsApp e que depois rolam bullying pelo grupo de WhatsApp de uma série inteira ou de uma turma e tal. E isso eu olho, viu, Bela? Isso eu olho, esses grupos de WhatsApp. É isso que eu quero saber. É assim, se o meu filho está fazendo alguma coisa errada, ou estou fazendo com ele, eu não quero ir para a escola porque... É a liberdade vigiada. Tudo bem a sua criança ter privacidade, mas isso que a Cláudia está apontando é essencial. Você pode ali pedir para sua criança para você olhar sobre o que ela está conversando nos grupos, não nas conversas particulares dela, mas sim um lugar de você verificar o que é a sua criança, como que ela se comporta na internet. Essa é uma preocupação muito válida. O que está rolando no grupo, como é que ele está no grupo. Esses grupos de WhatsApp são pistas, sabe? É bem interessante. E eu acho que a escola deveria ajudar nisso, né? Como você... Né? A gente deveria ter uma educação digital que a gente também não teve. A gente não é dessa geração, mas eles são. Eles ainda podem aprender na escola. Minha cabeça está fervendo. Porque não é só o controle, é uma coisa assim, mas o controle não vai resolver, entendeu? É uma ética, né? O controle não vai resolver. Na verdade, a aula é de ética. Quero trazer alguns exemplos aqui para você. Como, por exemplo, o adolescente que se isola com os fones de ouvido. Quem nunca viu essa cena? O jovem coloca o fone e se desconecta do mundo. A questão não é só a música. É o que ele está tentando evitar. Sermões, broncas, comparações. A educação parental nos ensina que ao invés de atacar, a gente precisa aprender a escutar de verdade. Escuta sem julgamento, sem comparação, só ouvindo. Parece simples, mas muda tudo. Um outro exemplo é a criança que sofre bullying, mas não fala em casa. Imagina, seu filho chega da escola, quieto, fica trancado no quarto e ele não vai falar: pai, mãe, sofri bullying. Mas ele pode demonstrar no corpo.
E aí a gente precisa ficar atento à dor de barriga, dor de cabeça, isolamento, à vontade de não ir para a escola. Esse é o momento de acolher, não de pressionar. Faça perguntas abertas, seja presente e, principalmente, valide os sentimentos. Mostre como que você entende que aquele momento é difícil. Outro exemplo, o adolescente que desconta a raiva em casa. Às vezes, o jovem explode com grosseria dentro de casa e o adulto já pensa, essa geração é fraca, é mal educada, onde foi que eu errei? Mas, na verdade, como o livro mostra, o problema não é a fragilidade, e sim a falta de acolhimento. O isolamento não é preguiça, é dor. A educação positiva mostra que o comportamento é uma forma de comunicação. Então aproveite o que ele está comunicando para criar estratégias. E cabe a nós decodificar isso. O que essa criança está demonstrando para a gente com esse descontrole dela. Eu quero deixar aqui com vocês algumas ferramentas práticas da educação parental e positiva que vão te ajudar a melhorar o seu relacionamento e tirar sua criança e jovem do quarto. Primeiro é a escuta ativa. Não ouvir julgando, não ouvir comparando, não ouvir interrompendo e se interessar genuinamente pelo que a criança e o jovem estão trazendo. O segundo é o autoconhecimento. Ajudar a criança a entender suas próprias emoções, entender a sua própria história, é criar inteligência emocional. O terceiro é a convivência, ensinar respeito às diferenças dentro de casa e na escola, mostrar que o mundo é maior do que a nossa casa, que existem pensamentos, religiões e culturas diferentes das nossas. O quarto é o diálogo. Conversar de forma aberta, criar um canal de confiança, onde a criança sinta que pode falar sobre qualquer assunto com você. O quinto é amorosidade, compaixão e empatia no lugar de humilhação ou comparações. Ame sua criança e jovem incondicionalmente. Não é passar a mão na cabeça para as atitudes erradas, mas sim demonstrar que a criança é amada apesar de seus erros e acertos. Família, o que a gente está vendo com essa geração não é frescura, não é fraqueza, é um pedido de ajuda. E cabe a nós, pais, mães, educadores, a aprender ferramentas para criar um lar mais seguro, acolhedor e amoroso. Por isso, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. Lá, a gente compartilha conteúdos exclusivos sobre educação parental e positiva para a gente aprender juntos a educar sem bater, sem gritar, sem castigar, com mais empatia, vínculo e inteligência emocional. É só apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code ou clica no link da descrição para você começar a fazer parte da comunidade que acredita que pode mudar o mundo uma criança de cada vez.